Bem, meus amigos, esta semana na Liga dos Campeões tivemos a primeira equipa a entrar em campo e que foi nada mais, nada menos que o Sporting. Sporting a receber em Alvalade a equipa campeã da Europa, o Paris Saint-Germain, e o Sporting venceu por 2 bolas a uma, dois golos de Luís Soares, e para o Paris, Kvaratskhelia acabou por marcar ao minuto 79. Não valeu de nada, porque ao minuto 90 o Suárez fez o segundo golo. Grande vitória para o Sporting. Está aqui em causa não só o prestígio desportivo, mas também a compensação financeira para o Sporting, o que com este resultado o Sporting qualifica-se para a próxima fase, com 13 pontos. Resta-nos saber se o Sporting consegue o top 8, que é excelente. Sporting com 13 pontos, e fica a faltar a deslocação a Bilbao, o que abre aqui uma expectativa grande de o Sporting ficar no top 8. Se isso acontecesse para o Sporting e para a estrutura e os adeptos, seria algo fantástico. É como nós, em agosto, perguntássemos ao Sporting se teria este campeonato e se ficasse muito próximo na última jornada, no top 8, era uma expectativa bem grande, e claro que aquilo que aconteceu hoje em Alvalade foi uma noite mágica para os sportinguistas. Depois, colocar aqui um parênteses sobre aquilo que foi o jogo, até porque eu tento desmistificar um pouco aquilo que é o futebol, até porque eu trago mais uma visão de treino, de análise, do que propriamente um olhar sobre a bola, e tentar perceber que esta equipa pode não ter tanta posse de bola e tantos ataques, mas olhar de uma forma construtiva para os comportamentos da equipa naquilo que é o futebol sem bola em termos defensivos, dado o contexto ser o Paris Saint-Germain. Portanto, em termos de estratégia, vou falar um pouco isso e desmistificar aquilo que é a sorte ou o azar num jogo de futebol, que há sempre uma pontinha de sorte, uma pontinha de azar, mas face ao trabalho, à estratégia, muita coesão da equipa de Sporting, muito sacrifício, muita autoajuda, e uma equipa muito solidária, acaba por trazer frutos para o treinador Rui Borges, e também vou falar um pouco sobre a gestão de banco que Rui Borges fez. Para além disso, o Sporting tem muitas ausências. Estamos a falar, por exemplo, de Morten Hjulmand, o capitão, uma ausência de peso naquele meio-campo, e para além de jogadores que possam ser muito úteis, como Ioannidis, como Pote, como Diomande, portanto, muitos jogadores do Sporting a ficar de fora. Certo que no Paris, João Neves também está lesionado, mas os contextos são muito diferentes. Uma equipa Sporting a jogar em casa e o atual campeão da Europa, e mais uma vez fica provado que hoje o Bodo Glimt ganhou ao City, o Sporting ganha ao Paris. É mais um exemplo que um saco de dinheiro não joga a bola. E isto é muito importante ter essa leitura daquilo que se passou dentro de campo. O Sporting, eu fiz a antevisão da partida, e aqui errei um jogador porque nunca tinha colocado o Mangas, não coloquei o Mangas, e coloquei o extremo do Sporting, a contratação, que é o Luís, que nem foi convocado. Eu acho que ele nem foi convocado, coloquei-o a titular e não o Mangas e o Maxi para trás. E em relação ao Paris Saint-Germain, errei num jogador e eu coloquei o Kvaratskhelia a titular, e aqui foi o Barcola. Pois, eu estou aqui a fazer o vídeo e o chat está-me a informar que ele não está inscrito e eu nem sabia, porque eu fui procurar informação nos meios de comunicação social e houve um meio que colocou o Luís como titular e, pelos vistos, nem está inscrito. Não, o erro não é meu. Eu vou procurar informação, eu não faço parte da comunicação social e eu nem sabia que ele não estava inscrito. Em relação ao jogo, já sabíamos que o Paris Saint-Germain é uma equipa que queria ter mais bola, queria propor o jogo, que tenha um meio campo a 3. E eu falei na antevisão que era muito importante o Sporting criar o equilíbrio no meio campo
ou seria por Francisco Trincão, ou seria por ou Maxi ou Jenny Catamo a fechar por dentro, até porque o corredor central do Paris tem 3 médios, e 3 médios com muita qualidade, e não só, é a mobilidade, que eles dão à equipa, que pode sempre confundir a situação zonal da equipa do Sporting. Acrescenta aqui uma peça muito importante, do Paris Saint-Germain, que é Zaire Emery. É um jogador que praticamente está no lado direito, da forma de como começa o jogo, mas rapidamente Doué é um jogador que joga mais aberto e Zaire Emery vinha muito para o corredor central, o que obrigava o Marquinhos a fechar um pouquinho o corredor, e o Paris com 4 jogadores no corredor central, Zaire Emery, Vitinha, Fabian Ruiz e Mayolu, o queria e que trouxe grande dificuldade à equipa do Sporting, sabendo que o Paris depois tem Doué e Barcola e Dembélé. E quando se olha para esta equipa do Paris, nós vamos sempre estar atentos ao duelo individual. A aposta de Mangas foi uma aposta acertada por Rui Borges, à qual eu não daria a titularidade a Ricardo Mangas. E quando olhamos para o contexto individual, nós temos Doué com Ricardo Mangas e temos Barcolá com Fresneda. Com Dembélé, o melhor do mundo, a deambular posicionamentos na zona central com Inácio e Mateus Reis. Portanto, olhem a dificuldade e aquilo que é a teoria versus a prática. O Sporting, na sua dinâmica, o Géni Catamo descia no seu corredor e fazia aquela linha de 5, formava a linha de 4 e Luís Soares ficava na frente de um 5-4-1. O Paris sempre no ataque, sempre com bola na primeira parte. Aliás, o único lance que me recordo foi um remate do Géni Catamo à malha lateral de Chevalier, mas um Paris Saint-Germain com um volume ofensivo muito grande. E é aqui que eu tenho que dar a mão à palmatória, que é a equipa do Sporting, na posição que estava hoje, sabendo que a Liga dos Campeões faltam 2 jogos, as equipas estão muito próximas da decisão. E o Sporting a jogar em casa, sabendo que não ia ter tanta bola, porque o Paris Saint-Germain acho que teve 78% de posse de bola, é importante para o treinador interpretar o jogo e colocar a equipa dentro de uma base de conforto. E a base de conforto não foi na sua totalidade, mas foi sim uma base de conforto, porque o Paris Saint-Germain no último terço foi uma equipa que foi obrigada na primeira parte a efetuar imensos cruzamentos para a área. E quando tu tens Dembélé, não me parece que seja a melhor forma do Paris poder atacar a baliza de Rui Silva. É claro que o Sporting, em termos defensivos, a cada minuto que passava a primeira parte, o objetivo era chegar ao intervalo sem sofrer golo. E esta é a parte do trabalho que eu quero bater na mesma tecla, porque a narrativa hoje em dia em relação ao futebol e às opiniões é que a equipa tem que obrigatoriamente ter a bola, fazer jogadas bonitas, ter a tal química nos corredores, e o futebol não é só isso. E é preciso instruir também as pessoas que a capacidade de sofrimento, de superação, da entreajuda é e tem que estar numa equipa de futebol, dado as diferenças das duas equipas numa competição de topo naquilo que é a Europa. E o Sporting precisava desse momento para tentar se superar a si próprio. E é esse momento do treino que eu dou mais valia nesse sentido. Lógico que se o Sporting jogar em casa frente ao Rio Ave ou frente ao Casa Pia, não vai ter este tipo de comportamentos. Mas a jogar com o Paris Saint-Germain, terá que ter este tipo de comportamentos para tentar superar esta equipa. Há várias formas de tu chegares ao sucesso. E o Rui Borges mostrou que esta forma foi para chegar ao sucesso. E não consigo aceitar, e o problema pode ser meu, eu não consigo aceitar que o Sporting ganhou ao Paris porque teve sorte. Eu não consigo aceitar isso. E quem trabalha no treino
consegue perceber que tudo aquilo que a equipa do Sporting fez na primeira parte era uma situação necessária. E a partir desse momento, mais dificuldades para o meio-campo do Sporting na primeira parte, e mais dificuldades para o setor defensivo do Sporting na primeira parte. Mas é a partir desse momento, a fechar os espaços, a tentar enervar a equipa do Paris e tentar que o Paris conseguisse errar, era sempre uma mais-valia para a equipa do Sporting. Uma coisa que eu não gostei do Sporting, e que Rui Borges depois ao longo do jogo foi alterando, foi a primeira fase de construção do Sporting. Uma primeira fase baixa, mas errática. Ou seja, permitia que o Paris fizesse a pressão com Barcola e com Dembélé, e muitas vezes o Sporting perdeu muitas bolas na construção, até ao ponto de Rui Silva bater ou Inácio conseguir bater o longo, e principalmente no corredor central para que Luís Soares jogasse de costas para a baliza, e foi uma situação recorrente na primeira parte. Na segunda parte as coisas mudaram, e foi mais ao encontro da equipa do Sporting do que propriamente o Paris Saint-Germain. Aliás, o Paris Saint-Germain, na minha opinião, iria valendo sempre pelo individual. Um jogador como o Dembélé, a qualquer momento, pode sacar um golo. O Kvaratskhelia entrou e numa situação individual acaba por fazer o golo. Mas um treinador de Sporting que muitas vezes é criticado, e acho que é criticado à toa, não é? Porque há jogos que sim, que pode ser criticado, mas não faz dele aquilo que muitas vezes não o é, por parte das pessoas. Há aqui uma masterclass de Rui Borges. É o momento do jogo. É a viragem da página, que é a substituição do Mangas. Não que o Mangas estivesse a jogar mal, mas a substituição do Mangas vai mexer em dois setores. Em dois. Isto é que é importante. Vai meter o Vaianidis, portanto, vai alterar o setor defensivo, e vai mexer com o setor intermédio, porque Jenny Catamo já não precisa de fazer a tal linha de 5. E isto é importante, porque começa a partir mais à frente a transição do Sporting, o que remete depois o trincão para o lado esquerdo. O que faz com que a equipa de Sporting, que tenha que ter na mesma a capacidade de sofrimento, a entreajuda, a superação, até porque o Paris é melhor equipa quando tem bola, portanto, Paris é o Paris Saint-Germain, e então nós temos que ir buscar forças para tentar desequilibrar uma equipa que é muito forte, que é o Paris Saint-Germain. E vai ter que ser na transição, e vai ter que ser nas saídas, e vai ter que explorar a equipa do Paris Saint-Germain no espaço entre linhas. Até porque Luís Henrique ainda apostou mais na segunda parte, não só com a entrada do Kvaratskhelia, mas com o Zabarni. Ou seja, ele mete o Zabarni mais à direita porque faz subir o Zaire Emery. Claro que com várias trocas na frente, acabou por entrar o Gonçalo Ramos, mas nessa situação um pouco mais partida, o Sporting podia sair em transição e criar situações de 1 para 1, principalmente com Jenny Catamo um pouquinho mais à direita, porque lá está, com a entrada do Vaianidis e com a saída do Mangas, permitiu mexer no setor intermédio e no roubo da bola, ou numa perda de bola do Paris, ou seja, na transição defesa-ataque do Sporting, o Geni estava uns metros posicionados mais à frente, o que dava para essa saída. O Sporting acaba por ser feliz, o Sporting marca o primeiro golo, que eu creio que foi ao minuto 74, por Luís Soares. E lá está, Luís Henrique a mexer com o jogo, a colocar Kvaratskhelia e a tirar o Barcola, grande golo do Kvaratskhelia, foi um golo de execução fantástica, puxa para dentro e remata, mas lá está, o Sporting continuava com a mesma entoada. O Rui Borges também acaba por meter um jogador que foi o Alisson, o menino que ano passado jogava no Leiria e agora está num patamar de Liga dos Campeões, que acabou por desequilibrar e enervar mais a equipa de Luís Henrique. E o Sporting tem o seu fruto ao minuto 90,
E eu creio que isso é o fruto do trabalho. Eu não posso chegar aqui e dizer que o Sporting marcou aos 90 minutos porque foi o fruto da sorte. Eu acredito mesmo, sendo um gajo do treino, ou fui um gajo do treino, eu quero acreditar que os 90 minutos foi a total capacidade de trabalho. Que podes colocar em uns pozinhos de sorte, mas o facto de eu ter trabalhado tanto, eu também vou merecer um pouco essa sorte. E reparem como é que foi o gol do Sporting. O remate do Géni Catamo fora da área, que vai bater num jogador do Sporting e que vai sobrar para o Suárez. Acho que foi esse o primeiro, ou foi o segundo, já não me recordo. Mas olhar para esse golo e tentar perceber que um foi de cabeça, não sei se foi o primeiro ou foi o segundo, foi o primeiro. Mas dando o exemplo do primeiro, posso dar o exemplo do primeiro, até porque o Sporting foi o primeiro a marcar. Eu quero olhar para isso como a capacidade do trabalho que eu tive na preparação à semana, na estratégia que eu delineei para o jogo, e o facto de eu chegar ao último terço e fazer o primeiro golo. O segundo é de cabeça, do Luís Soares. Opá, e quis fazer este vídeo. Habitualmente eu faço os vídeos das equipas portuguesas para a Liga dos Campeões, mas quis deixar mesmo esta mensagem para as pessoas que ou que são do Benfica, ou que são do Porto, e que olham para o Sporting que querem que a equipa perca, todos os jogos, mesmo para as competições europeias. Mas isto é também um sinal para aquilo que o Benfica, quando vai jogar para a Liga dos Campeões ou quando o Porto joga para a Liga Europa, olhar para aquilo que foi o jogo do Sporting e tentar perceber, ok, se a minha equipa tiver um jogo idêntico a este, eu vou olhar para o joga simples, com esta capacidade de mais trabalho e menos sorte. Estou a entender? E esta é que é a mensagem que eu queria passar. Temos um gigante, o atual campeão europeu, a jogar em Alvalade e o Sporting a ganhar. Com isto, pá, mais uma vez, eu quero deixar os meus parabéns a Rui Borges pela gestão que fez a segunda parte e, e contente e feliz por uma equipa portuguesa conseguir estar aqui com 13 pontos, abrindo o leque para que eu possa continuar a trabalhar jogos de Sporting na Liga dos Campeões, que é a prova que eu mais gosto de trabalhar. E pá, noite mágica em Alvalade, portanto, grande vitória para o Sporting, grande resultado ia dizer Ruben Amorim outra vez, eu já disse no outro vídeo, peço desculpa, é o hábito, foram muitos anos. Para Rui Borges, ehm, e, eh, e não tenho mais nada a dizer, grande jogo, 51 mil em Alvalade, não é? Sportingistas estão contentes e têm que o estar. Grande vitória do Sporting. Amanhã, não se esqueçam que no canal vamos ter o jogo, ou a análise ao jogo do Benfica. E depois temos aqui o jogo do Futebol Clube do Porto.